O Rei e a Cruz, nossa história. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos capítulo 1 versículo 1. Amamos contos de ficção, seja em livros, filmes, ou contados oralmente por outras pessoas. Agora, imagine você dentro de um desses contos, vivendo em um país onde há todos os tipos de pessoas egoístas e como consequência disso, há sofrimentos, guerras, pobreza, doenças, opressão política e morte. O antagonista é um ser poderoso que engana os habitantes desse lugar para pensarem que são livres e que agem de acordo com suas próprias vontades, e no entanto, são na verdade vontades escravizadas por este ser, agindo como ele quer. Imagine também que há muito tempo você mantém a esperança de um libertador, o qual outrora fora prometido. Este é o protagonista, um rei que viria e venceria todos os seus inimigos, inclusive esse terrível antagonista. Como se não bastasse, solucionaria todos os problemas do país em que você mora e seus problemas particulares, por fim estabelecendo o próprio reino dele, sendo um reinado eterno de paz, liberdade, amor e felicidade. E se eu te contasse que não é ficção mas a pura realidade, essa é uma história real. É a história de Israel e também nossa história pessoal, é a história do mundo em que vivemos. Jesus Cristo é esse Rei prometido que estávamos aguardando para nos salvar de nossos inimigos. A vida, a morte e a ressurreição de Jesus constituem os eventos centrais da história humana. O que aconteceu há 2000 anos se relaciona diretamente com a maneira como vivemos nossas vidas no presente e como viveremos no futuro. Como nos encaixamos na história desse reinado, e como a vida de Jesus dá sentido e propósito às nossas vidas, é o que o Evangelho segundo Marcos apresenta. O objetivo principal de Marcos é nos revelar e provar a identidade de Jesus. Que Jesus é o Filho de Deus, o Rei, libertador de Israel e Salvador do mundo. Segundo Marcos, o nosso rei não é como qualquer rei que busca ser servido, vencendo e dominando seus inimigos por meio de estratégias políticas e do poder militar, mas é um rei que serve, sofre por seu povo, e morre em uma cruz. Sua coroa não é bela e dourada, é uma coroa de espinhos dolorida. A cruz é o trono onde nosso rei é coroado, onde ele vence todos os nossos inimigos, Satanás, o senhor de escravos, e seus aliados, o pecado e a morte. Jesus é o Rei que tem autoridade sobre todas as coisas, mas também é o servo sofredor que veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgates de muitos. Marcos capítulo 10 versículo 45. Ele vence o egoísmo de Adão e também o nosso, ao servir. Ele é o Rei que serve. Bem diferente dos líderes políticos que você conhece, não é? Marcos inicia seu relato falando acerca do assunto do qual ele trataria, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, marque 1h01. Evangelho significa boas notícias sobre algo que aconteceu. Por que os acontecimentos a respeito de Jesus são boas notícias? Primeiramente, porque há uma má notícia, todos nós nos rebelamos contra Deus, que nos criou para servi-lo e amá-lo acima de todas as coisas. Decidimos servir e amar a nós mesmos como reis, e assim, igualmente a Satanás e ao pecado, desprezando Deus como nosso autêntico rei. Deus é justo e não inocente o culpado, por isso nosso egoísmo trouxe prejuízo a nós e a toda a criação. O mundo que foi criado bom se tornou anormal porque o propósito de Deus foi pervertido. Por qual motivo há conflitos, guerras entre os homens, doenças, desastres naturais e mortes? Porque os homens se afastaram daquele que dá sentido e propósito à sua existência, trazendo para todos destruição e morte. As boas novas, Evangelho, consistem de que Deus também é misericordioso, e não nos abandonou em nossos desejos egoístas destrutivos. Em seu plano eterno, escolheu salvar pecadores e restaurar toda a sua criação. Para essa missão de salvação, enviou Jesus Cristo, seu Filho, o Rei, para viver em perfeição, sofrer e morrer como nosso substituto em condenação. A parte mais importante do Evangelho não é o que nós devemos fazer para sermos salvos e salvar esse mundo, mas o que Deus fez por nós em Cristo para nos salvar e restaurar toda a criação. O Evangelho é a notícia do que já aconteceu.
Nós não contribuímos com o acontecimento relatado na notícia, tão somente recebemos pela fé. Você já creu? Já recebeu o Rei Jesus como seu Senhor e Salvador? Ele é a resposta para todos os problemas da humanidade. Desde Adão, todos os crentes aguardavam a vinda do Rei que destruíra Satanás, o pecado e a morte para sempre. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ele é a resposta definitiva de Deus para suas perguntas. É sobretudo o alívio para seu sofrimento e o sofrer da criação. Jesus é o cumprimento dos anseios de Israel, o centro das profecias de todos os profetas da Bíblia. Ele é aquele que viria para restaurar e governar todo o universo. E agora anunciamos que ele, de fato, veio, conforme o prometido. Já não necessitas esperá-lo como o povo de Israel o esperou por longos anos. Apenas olhe para o que já aconteceu e creia. Ele sofreu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e desta feita foi entronizado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por fim, voltará outra vez para julgar a todos os homens e consumar os tempos. Ele veio para limpá-lo de todo o pecado e para salvá-lo com uma salvação eterna. Ouça-o agora, e um dia você é quem escutará dele mesmo: venha, abençoado de meu Pai, receba o reino preparado para você desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 25, versículo 34. Tiago da Silva Vieira.